Pronto. Isso. Pronto. Desculpa, obrigada. Gente. Obrigada, Fran. Bom, então, a gente precisa ter esse equilíbrio das bactérias intestinais, esse equilíbrio da mucosa. A mucosa intestinal, além de absorver nutrientes, ela tem todo um sistema neuroendócrino que faz essa comunicação com o cérebro, né? Essa conexão cérebro-intestino que a gente fala. Então, tudo que acontece no intestino não fica só no intestino, né? Vai para outros lugares, né? Inclusive, interfere na nossa saúde mental e emocional. Já tem vários estudos, inclusive, relacionando isso, né? Relacionando a saúde digestiva intestinal, né? A microbiota intestinal, o equilíbrio aí da microbiota com ansiedade, depressão, bipolaridade, autismo, esquizofrenia, né? E até agressividade. Então, quando a gente pensa numa microbiota e no intestino saudável, né? Em ter saúde intestinal, é trazer essa luz não só para si mesmo, mas para todos, né? Porque se o nosso comportamento muda, né, nossas ações no mundo, a gente vai, né, interferindo nas relações, na humanidade como um todo, né? Então, eu entendi que é urgente a gente começar a espalhar isso, né? Primeiro a ser o exemplo e a fazer a nossa saúde intestinal, a recuperar a nossa saúde intestinal, a nossa luz intestinal e espalhar isso por aí, né? Então, a minha missão tem sido desenfesar as pessoas, cada vez mais pessoas, para voltar, né? Para recuperar essa luz intestinal e transformar, né? O que a gente conseguir fazer para as pessoas fazerem melhores escolhas, terem melhores atitudes de vida, de fato, e, claro, melhor saúde, né? Em si mesma, né? Com o seu próprio organismo e conseguir ser um ser saudável, feliz e atuante, né, de uma forma consciente, com mais luz, de fato, né? Então, eu quero pedir para vocês, antes de mais nada, quem quiser, né, para a gente fazer um print aqui, eu vou abrir de novo os quadradinhos de todo mundo aqui, para a gente fazer um print e postar lá nos stories, nos status, enfim, grupo, quem quiser, marcando ali o meu arroba, para a gente poder ver se mais pessoas entram nessa aula, seja hoje ou seja amanhã, aproveitar esse ensinamento aqui que eu estou oferecendo para vocês, estou oferecendo meu tempo aqui, esses 3 dias, para poder ver se a gente transforma mais um pouquinho esses intestinos e traz mais luz intestinal e da consciência para todo mundo, né? Deixa eu abrir aqui, eu não sei se vocês sabem fazer print, tem gente mais das antigas aí, né? Eu também não sou a pessoa mais... Fran, agora você vai ter que me ajudar de novo, porque Tá, o que você... não colocou ali pra gente, ó, Nutrivanessari, @Nutrivanessari, tudo junto, só com 2 As, aliás, Y. Agora eu não estou conseguindo abrir todos os quadradinhos nossos aqui. Fran, talvez você que tenha que fazer isso ou não? Os quadradinhos, deixa eu pôr você de novo lá. Todo mundo aí aparecendo, porque... Você não está vendo todos os quadradinhos? Não. É assim, você vai no canto superior direito em View, Viu? aí você coloca Gallery. Aí, todo mundo tá vendo todo mundo? Quem tiver sem câmera, por favor, coloca um pouquinho aí para a gente ver a luz de todo mundo. Regina, tudo bem? Queridas, Vera. Quem é essa Vera? Tia Vera? Minha tia. Tatiana. Celso, Neura. Que bom que vocês estão aqui. Adriana, tia Adriana também. Várias tias aqui. Minha mãe também está por aí. Não sei se ela ainda está. Tem 2 páginas aqui, gente. Mas eu vou fazendo, tira de uma e depois eu giro a página. Ou não dá para fazer isso? Acho que não dá para fazer isso, né? Eu estou inventando. Dá sim, Ivan, dá sim. Você tira o print. Agora, já estou vendo. Agora eu me vi também aqui. Isso.
Vão aproveitando esse... Paciente minha já, Maria Luísa também. Então, vamos lá, vamos fazer um printzinho aqui. Da mão. Para a gente dizer sim, de repente, em vez de dizer cheese, né? Porque depois eu vou falar aí que talvez não seja a melhor coisa para desinflamar, a gente vai dizer sim para a saúde intestinal e para a luz intestinal. Vamos lá. 1, 2 e... Sim! Vocês sabem fazer print? Quem não sabe, quem está no computador, gente, é Ctrl e tem uma teclazinha ali em cima, PRT, Print Screen. Aí você cola em algum outro lugar aí que você quiser, na mensagem de WhatsApp de alguém, para salvo esse print. O meu não foi. Conseguiram? Consegui um aqui. Outra página, essa página aqui, Celso, Rose, Renata, Tatiana, Fabiano, Neuci. Põe a câmera ligada aí para a gente ver vocês, todo mundo. Patrícia. Ninguém quer aparecer? Ninguém quer mostrar sua luz? Bem-vindos todos. Vamos lá, vamos tirar com quem apareceu, então. Tem até um bebê ali, ó, assistindo a aula. Bom, então tá, quem quiser ir lá, então, quem conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque eu não consigo muito. Vai lá colocar, mas pode ser depois também, né? Depois que acabar a aula, vocês vão lá no status ali do WhatsApp ou do Instagram e coloca lá. No WhatsApp não dá para me marcar, né? Mas no Instagram dá. Eu vou falar sobre isso depois, viu, Tati? Qual Tati que é você? A Litin? Bem-vinda, Eva! Bom, vamos voltar aqui então. Então, vamos tentar fazer isso, né? Esse processo aí, desenfesar cada vez mais pessoas. Agora, vamos entender qual que é o primeiro passo para desenfesar. Quando a gente fala em inflamação, por que a gente tem que desinflamar? Deixa eu ver aqui meu roteiro, gente, espera aí. Então, eu falei que eu vou fazer essas 3 aulas, né, o passo a passo, e o primeiro passo é desinflamar, porque não adianta a gente querer fazer, né, desintoxicar ou desparasitar, né, que são as próximas 2 aulas, sem fazer uma mínima desinflamação e retirar os gatilhos que estão inflamando. Porque imagina uma casa toda suja e você querendo colocar alguma outra coisa ali, né? Ou tirar, por exemplo, um parasita, sendo que você está dando alimento para ele. Não tem como, né? A gente precisa primeiro parar de dar o gatilho. E esse gatilho, às vezes, veio lá da infância, às vezes lá do... Né? A gente começou a comer um alimento que é incompatível com a nossa saúde, começamos a ter, né, questões aí ao longo da vida que vão dificultando a digestão, que vão inflamando, e aí que vem os bichos, né, que a gente vai falar depois. Então, estou perdendo as palavras, né? Vocês não reparem, não, mas como que geralmente começa uma inflamação?
Então, com o alimento que a gente come, né? Por exemplo, lá desde pequeno, como eu falei, toxinas que a gente está em contato e um estado emocional, por exemplo, que ativa aí algumas substâncias inflamatórias no nosso intestino. Quando a gente come um alimento que não é bem digerido, seja porque a nossa digestão realmente está comprometida ou porque ele é um alimento de difícil digestão, ele não é reconhecido, né, lá embaixo, no nosso intestino. Então, a gente precisa pensar que para não inflamar, a gente precisa potencializar, antes de mais nada, a nossa digestão, né? Vanessa, Oi? amor, tem alguma coisa errada aí com a sua câmera, que tá embaçado assim, sabe? Desculpa. Pronto, tirou. E também, eu não sei se Desculpa, você tem, se você não tem uma, não sei se você tem uma caixa de som ou alguma coisa que de vez em quando bate, aí entendi, dá já uma sei. interferida, sabe? Aí fica ruim na sua gravação. Tá, vou aumentar o som, não sei se está muito baixo também. O som tá bom, só às vezes quando você encosta em alguma coisa aí, eu não sei, que dá a impressão que você encostou na caixinha de som ou no som, assim, aí interfere. Tá, De agora resto tá ok. tá certo, obrigada. Bom, o intestino é a chave, tanto para a absorção de nutrientes, como para a absorção do que não é nutriente que possa cair ali, né? Então, se o nosso intestino não está íntegro, ele está desequilibrado, ele não vai fazer a seleção do que entra e do que sai, né? Então, a gente precisa entender o que pode estar atrapalhando essa integridade ali do nosso intestino e o que a gente está colocando para dentro que não está sendo bom, que não está sendo digerido, né? E por que não está sendo digerido? Então, o que atrapalha? Geralmente começa com uma infecção. Então, quando a gente tem alimentos que não são bem digeridos, a gente alimenta bactérias e fungos e parasitas, enfim, que não deveriam aumentar, certo? Então, a gente come alimentos que não são digeridos, que são difíceis de digerir, e esses resíduos, eles vão ali para a nossa microbiota e alimentam o que não poderia ser alimentado, né? Então, ao longo do tempo, a gente está alimentando a nossa microbiota de forma errada, né? E não dando alimentos, na verdade, né, em geral, que seriam os alimentos essenciais para a nossa microbiota. Então, o que acontece? Ao longo do tempo, a gente causa uma situação que chama disbiose, né? A gente tem uma microbiota que deveria ser equilibrada. A gente tem bactérias, fungos, né, vírus, várias coisas ali, mas eles viverem em harmonia, está tudo bem. A hora que a gente começa a inserir alimentos, atitudes, ações, toxinas, coisas que não são benéficas ali para o nosso organismo, a gente vai mudar o pH, a gente vai atrapalhar a digestão e a gente vai liberar resíduos que alimentam, de repente, mais as bactérias do mal, né, digamos assim. Então, a gente vai ficar ali, por exemplo, né, a gente come muito açúcar, se a gente usou um medicamento, como é a minha história aí, muito antibiótico, se a gente tem um período de muito estresse ou um gatilho, né, de uma situação de muito estresse, e se a gente consome diariamente, né, esses alimentos de difícil digestão, a gente está alimentando essa microbiota que não nos favorece, né? Então, a gente deveria acordar todos os dias e zelar pela nossa saúde da microbiota, porque é ali que tudo começa ou termina, né? Então, a gente precisa, primeira coisa, né, da inflamação é tirar alimentos que estão sendo sobrecarga para o intestino e alimentando essa microbiota que não é favorável, né? Então, disbiose é isso, é quando você altera a microbiota e começa a alimentar mais o que não te favorece, né? E aí vem os desejos, né? Vem as vontades, né? Tanto de alimentos como de outras atitudes aí. Mas então, quando a gente tem mais fungo, né? A cândida, que é um fungo, por exemplo, que mora ali na nossa microbiota mesmo, a gente tem muita vontade de comer doce, né? O tempo todo. Se não é doce, é muito carboidrato, muito pão, muita coisa fermentada, azeda. E aí, cada um vai ter o seu perfil aí, de acordo com também outras interferências. Mas, para vocês entenderem de onde vêm essas vontades, né? Não é que a gente ama comer doce e pão, né? Ninguém em sã consciência vai fazer escolhas ruins para si. Então, quando a gente está dominado por
por consciências, né, por mini consciências que a gente mesmo alimentou, a gente vai ficar condicionado a essas vontades, né? Só que a nossa mente é difícil de desapegar disso, né? Então, ainda que a gente equilibre a microbiota, a gente ainda demora um tempo para entender que a gente não quer, não precisa mais de tanto pão, de tanto doce, né? Porque a gente foi condicionado isso a vida inteira, e também tem a questão emocional, né? O apego ou as histórias relacionadas àqueles alimentos, né? Mas, em geral, não somos nós que queremos doce, né? Essa vontade de doce não é nossa. E ela passa, gente, pode ter certeza, eu sou prova viva disso. Tenho as minhas vontades de doce, claro, ainda, eu também não, né, ainda não sou perfeita, mas se eu vou dizer de 0 a 100, consegui, acho que, eliminar no mínimo 80% do que eu tinha antes. Eu passava as tardes inteiras comendo, fazendo doces, brigadeiro e comendo sucrilhos, e depois eu passei a comer uva passa, porque eu parei de comer açúcar, mas eu ainda precisava de doce, então até regular minha microbiota demorou bastante, né? Fiz muitas mudanças aí na vida. Então, dessa desbiose, resulta o quê? Uma dificuldade do intestino se regenerar, porque quem é que faz a regeneração da mucosa intestinal, que ela é o que seleciona, de fato, o que entra lá para o sangue, para as nossas células, tecidos, para o fígado, é a mucosa intestinal. Então, se a gente tem uma mucosa intestinal íntegra, vai ter lá os receptores bonitinhos de nutrientes que vão passar para o nosso sangue e vão ser distribuídos para onde precisar. Só que, se a gente tem uma mucosa intestinal esburacada, digamos assim, uma peneira, que a gente chama de leaky gut, ou aumento da permeabilidade, a gente não tem mais essa seleção, porque fica um monte de buraquinhos ali e começa a passar o que não deveria. Então, a microbiota, ela é essencial nesse papel de regeneração da mucosa, porque a microbiota intestinal, as bactérias ali do bem, né, probióticas, é que fazem essa produção de tijolinhos, digamos assim, que vão lá cobrir esses buraquinhos da mucosa. Como que a microbiota faz isso? Comendo comida de verdade. Então, o que a gente come de fibras, principalmente, a gente chama de fibras prebióticas, é o alimento preferido da microbiota do bem, né? Que na grande maioria são bactérias gram-positivas, né? A maioria das bactérias gram-negativas, vocês não precisam decorar, mas é só uma curiosidade. São as bactérias do mal, digamos assim, né? Quando elas estão realmente em desequilíbrio, né? Que é o Clostridium, Staphylococcus, enfim, bactérias que a gente ouve falar que dão infecção urinária, que dão outras infecções, H. pylori. Então, a gente precisa manter essa microbiota boa, alimentando elas de fibras, né? Porque essas fibras vão ser fermentadas, a gente não absorve fibra no sangue, né? A gente não precisa de fibra lá no tecido, no sangue, nas células, nos órgãos. A gente só precisa das fibras para fazer esse trânsito intestinal acontecer, obviamente, para a gente ir no banheiro, que é o que todo mundo quer, né? A maioria aí que tem prisão de ventre, precisamos de muita fibra, sim, para ir ao banheiro e eliminar os resíduos, as toxinas que não podem ficar paradas ali. Mas também precisamos dessas fibras, né? Principalmente das fibras solúveis, prebióticas, para alimentar essa microbiota que vai fermentar essas fibrinhas, e aí nesse processo de fermentação, elas produzem esses ácidos graxos de cadeia curta, que a gente chama de AGCC, que são o butirato, o acetato, o propionato, enfim, são essas gordurinhas, esses tijolinhos que vão tapar os buracos da mucosa e manter a mucosa intestinal sempre, de novo, regenerada. Então, isso é ouro, isso é o que vocês precisam acordar e lembrar todos os dias. Como é que eu regenero e tapo os buraquinhos da minha microbiota, da minha mucosa intestinal? Mantendo a minha microbiota. O que a minha microbiota precisa? Comida de verdade, né? Em geral, a gente pode pensar em nas fibras. Mais para frente eu vou falar detalhes aí de onde tem essas fibras, para vocês anotarem aí e colocarem mais no dia a dia. Mas, então, esse é um primeiro ponto aí, né? Então, se a gente não tem microbiota e não tem fibra, a gente não tem integridade de mucosa. Então, se a gente não tem integridade de mucosa, fica esse intestino peneira, né? Por onde vai passar
um monte de coisa que não deveria lá para o sangue. E aí o que acontece? Uma terceira coisa. Então, primeiro a desbiose, né, que vem de hábitos, de comida de mentira, de açúcar, de toxinas, de estresse, né? Depois, o aumento da permeabilidade. E aí, quando começa a passar coisa lá para o sangue, o que a gente vai ativar? O sistema imune, porque no sangue tem o nosso exército de defesa do sangue, do organismo, que são os glóbulos brancos. E aí o que acontece? Né? A ativação do sistema imune. Anticorpos contra alguma coisa que entrou ali, que não deveria, né? Então, no sangue só deveria ter vitamina, mineral, aminoácido, que é o micronutriente ali que veio da proteína, né? É o ácido graxo que veio lá da gordura, é a glicose que veio lá do carboidrato. Né? Não deveria ter, por exemplo, uma proteína inteira passando lá para a corrente sanguínea, porque o organismo não reconhece, né? O sangue não reconhece proteína, reconhece aminoácido, porque aí chegando um aminoácido, que é o tijolinho da proteína, então imagina um colar de pérolas. Um colar de pérolas, um colar de bolinhas, enfim, ele é uma proteína. E cada perolinha é um aminoácido. Então, na digestão, a gente tem que quebrar esse colar. E aí, chegando lá no intestino, a gente vai absorver as perolinhas. Então, tem ali receptores no intestino para cada perolinha de aminoácido. Não tem receptores para proteína. Então, o nosso sangue, lá, os glóbulos brancos, eles não sabem o que é uma proteína, né? Então, por exemplo, a gente tomou lá um leite, comeu um pão, que está cheio de glúten, e essa proteína, tanto a caseína e a lactoglobulina lá do leite, como a gliadina do glúten, elas não conseguem ser digeridas 100% pela maior parte das pessoas, né? Isso tem vários motivos aí, tanto a alteração do trigo, que já tem 10 vezes mais glúten do que tinha antigamente, como a questão do próprio organismo do ser humano, que já está todo bagunçado, enfim, e a falta de fermentação, por exemplo, de um pão, né? Porque a fermentação, os mais sábios lá da antiguidade sabiam que a gente precisa fermentar as proteínas de difícil digestão, como o trigo, por exemplo, como os lácteos, para conseguir realmente digerir esse colar de pérolas em perolinhas. Então, imagina que é muito difícil hoje em dia ter alguém que não tenha desbiose, que não tenha esse intestino esburacadinho, né, que a gente fala, que é o leaky gut, que é o aumento da permeabilidade, por conta desse excesso de tudo isso que eu já falei, né? Excesso desses alimentos, excesso de estresse, excesso de medicamentos, de toxinas ambientais, e tem muito estímulo, né? Muito gatilho para que isso aconteça, e a gente, às vezes, não está sabendo reverter, né? Então, vai em mil especialidades aí para resolver cada coisa do corpo, só que o foco é ali no intestino, né? Então, tem um aumento dessa intolerância, dessa alergia a esses alimentos, também porque a gente está com o intestino bagunçado, né? Desbiose e aumenta a permeabilidade. Mas esses alimentos em si já são bem difíceis de digerir e alergênicos, que a gente fala, alergênicos porque eles não são bem digeridos e acabam gerando essa inflamação quando essa proteína chega lá no sangue. Então, quando o nosso sangue, né, os glóbulos brancos ali, recebem essas proteínas ali, eles começam a tentar combater isso, não sabem o que é, começa a criar complexos ali para destruir aquela proteína e substâncias inflamatórias e tal. Às vezes conseguem, às vezes não. Então, quando é uma coisa diária, de anos e anos, chega uma hora que o organismo está aqui, né, de inflamação, não dá conta. Não tem mais nem nutriente para fazer isso, porque a gente também usa nutrientes para desinflamar. Então, aí, em vez dos nutrientes servirem para a gente ter uma pele bonita, cabelo, cor, né, começa a cair unha, o cabelo começa a ficar branco, começa a ficar mais estressado, cansado, exausto, criar 1000 outros problemas, porque a gente não tem nutriente para fazer o que tem que ser feito, né? Então, ele vai priorizar o que está urgente ali, a inflamação que tem que combater. E assim, gente, a inflamação, ela é necessária, ela é um sinal do corpo. Então, a gente fica, às vezes, toma anti-inflamatório, toma antibiótico, toma isso. Só que a gente não ouve. Se a gente ainda tomasse o remédio e ouvisse, ótimo, porque aí, a hora que a gente ouve o sinal, a gente muda um hábito, a gente vai entender o que está acontecendo, né? E não tem
nada mais do que provavelmente os nossos próprios hábitos, né? Como eu falei. Então, não adianta a gente ficar sempre tentando combater inflamações e resolver problemas e doenças com um medicamento sem mudar os hábitos que geraram essas doenças. Então, a principal chave, né, dessa luz da consciência é trazer vocês para essa observação de si. Então, tá com uma dor de cabeça, não precisa ir logo lá tomar um remédio, precisa entender, será que eu bebi água o dia inteiro? Será que eu comi algo que me sobrecarregou? Será que, de repente, eu dormi pouco? Então, assim, a gente mesmo que cria os nossos sintomas, né? E a inflamação, ela vem com os sintomas para avisar. Então, é um aviso, ó, você está inflamado. Por quê? Porque fez coisa errada, provavelmente. Às vezes até inconscientemente, às vezes é uma questão mais emocional, um trauma, uma coisa inconsciente, ou uma situação que aconteceu de estresse, né, naquele momento, ok. Mas precisa ser investigado por si, né? Acho que, no mínimo, a gente pode aprender ferramentas que eu vou dar para vocês também ao longo desses 3 dias para melhorar isso, né? Então, como que eu posso resolver ali, tentar melhorar uma dor de cabeça ou outro sintoma, mudando alguma coisa naquele dia, tomando um chá, fazendo isso, aquilo. Então, dá para a gente, conhecendo melhor nosso corpo e o que a gente deveria estar fazendo todo dia é passar realmente a fazer parte da nossa rotina, porque é o nosso autocuidado. Então, se você vai no médico e ele só te fala para tomar remédio, ou fazer cirurgias, ou sei lá, e não te manda mudar hábito, nem pergunta como é que está teu intestino, como é que você dorme, como é que você come, não tem como, né? A gente precisa ser o responsável aí pelas nossas criações e ações, né? Então, quais são as respostas inflamatórias, né? As inflamações são as ites, geralmente são aquelas ites, né? Tudo que é ite é inflamação. Então, inflamação não é necessariamente aquela coisa vermelha, um calombo vermelho quente que deu uma febre. Às vezes a inflamação, ela é tardia, às vezes ela vai aparecer 1, 2, 3 dias depois que você comeu aquele alimento. E ela, geralmente, os efeitos da inflamação, de alergia alimentar, principalmente, são os amarelos, tá? A cor da inflamação é amarela, não é vermelha, né? É o pus, é o muco, é o catarro, né? É tudo aquilo de secreção que está mostrando que você está inflamado, né? E aí, a gente precisa, como eu falei, tentar entender esses gatilhos, né? Então, voltando só um pouquinho para vocês entenderem, a hora que aquela proteína, por exemplo, chega lá no sangue, que está com as portas abertas, o intestino está com as portas abertas, está com a casa aberta, sem exército de defesa, começa a passar coisa para o sangue, os glóbulos brancos ativam ali, né, substâncias inflamatórias para atacar a proteína, e aquilo vai gerando inflamação sistêmica, né? Às vezes, como eu falei, essa proteína, ela pode ser destruída aos poucos, mas quando é muita quantidade, ela pode ser alojada em determinados lugares do corpo, né? Nas juntas, na tireoide. E aí o que acontece? Começa a acontecer no cérebro, começa a acontecer processos autoimunes naqueles órgãos, ou seja, a gente começa a atacar os nossos órgãos porque tem algo estranho lá. Então, de novo, ninguém ataca a si mesmo de graça, né? Então, uma doença autoimune, ela sempre está associada com algum corpo estranho que está em você. Seja uma proteína mal digerida, seja uma toxina, seja um parasita que está ali alojado também em algum lugar, a gente está atacando aquilo lá para nos defender de algo, mas não seria mais inteligente a gente tirar esse algo que a gente está atacando, então, né, e recuperar o sistema imune, recuperar, desintoxicar o corpo, recuperar essa barreira, né, da mucosa intestinal, que é a nossa barreira, né, da saúde mesmo, e recuperar nossa microbiota. Para isso é necessário vários hábitos, várias mudanças aí que tem que ser feitas. A gente tem que querer realmente ter de volta essa luz, né, intestinal, essa integridade aí intestinal. Então, vamos ver aqui o que eu tenho para falar mais. Eu vou falar para vocês agora, então, de 3 passos, que eu já fui pincelando aí um pouquinho, mas eu vou falar de 3 passos que a gente pode fazer para desinflamar. Então, o primeiro é retirar os gatilhos, como eu falei, obviamente. Então,
Quando a gente come um alimento diariamente, a vida inteira, é muito mais provável que a gente vai ter inflamação com aquele alimento, vai criar uma alergia, porque o nosso corpo não foi feito para comer tudo igual todo dia. Nosso corpo foi feito para lidar com imprevistos, né? Então, a gente ainda não mudou tanto assim a genética lá do homem das cavernas, que saía procurando algo por aí e comia o que encontrava. Então, a gente precisa ter isso em mente, que a gente comer todo santo dia pão com manteiga, café e mamão. Pão com manteiga, café e mamão. No café da manhã, provavelmente não vai ser bom para a gente, né? Ainda mais somado aí a falta de outros alimentos nutritivos, né, a estresse, a toxinas, como eu estava falando, a falta de sono, falta de água, então tudo isso é gatilho, né? Mas então essa rotatividade, né, essa dieta cíclica rotativa é uma chave para a gente evitar inflamações futuras. Porque essas inflamações, essas alergias por alimentos, como eu falei, elas não são imediatas. Então, existe alergia imediata, por exemplo, a camarão, né, que algumas pessoas têm, aí que fecha a glote, né? Então, às vezes, a alergia acontece por uma via e, às vezes, acontece por outra via, né? A via da alergia rápida é diferente, ela pode acontecer na hora, ou, sei lá, você também nunca teve alergia a camarão, mas o copo está cheio, né? Você já passou a vida inteira comendo mal, está estressado, está desnutrido, não bebeu água, aí vai lá, come uma porção de camarão e tem um edema de glote, porque o copo estava transbordando. De repente, daqui um ano, você não vai mais ter. Se você, de repente, esvaziar o copo, você não tem mais ali tanta imunoglobulina E, não vai mais ter esse gatilho, por exemplo. A alergia de alimentos, de alguns outros alimentos, ela pode ser tardia. O que é uma alergia tardia? Imediada por IgG, desculpa, que é um outro anticorpo que ele demora de 4 a 7 dias para se manifestar, o resultado, né? Então, você comeu o seu pãozinho lá hoje, mas só daqui 4, 5 dias que você vai ter uma rinite, ou uma artrite, né? Ou alguma outra ite, ou vai criar muco em algum lugar, ou vai ter uma alteração de humor, né? Então, às vezes, não é no mesmo dia que você vai ter. Então, não é porque você não tem uma reação imediata que você não tem alergia àquele alimento. Então, isso é importante saber. Só que, como geralmente quem come pão, por exemplo, come pão todo dia, a gente vai sempre estar inflamado porque você está comendo pão todo dia há 30 anos, 40 anos. Então, é difícil saber o que te inflama, o que te faz mal, se você realmente está comendo aquilo todo dia. Ainda mais se você está comendo várias coisas que inflamam todo santo dia, né? Então, a gente fala de dieta rotativa, mas antes até da dieta rotativa, né, para fazer uma limpeza, a gente pode retirar esses alimentos, os principais alimentos inflamatórios, alergênicos, por um tempo, para poder baixar, né, esses anticorpos, para você baixar essa inflamação, e aí quando você voltar a consumir, você vai ter mais clareza se aquilo faz mal ou não. E aí tem gente que fala assim, mas você me fez ficar com alergia, não tinha. Não é bem assim. Você tinha, mas não percebia. Você tinha, mas era silenciosa, porque a inflamação é silenciosa na maioria das vezes. E a gente só vai ver anos depois aí, né, o resultado. Então, não é que você ganhou uma alergia que você não tinha só porque você parou de comer. Então, não fiquem com medo, eu vou dar pão para o meu filho desde sempre para ele não ter alergia a glúten, porque se ele de repente inserir depois, ele vai ter. Não existe isso, gente. O que existe é um sistema imune comprometido, uma microbiota bagunçada, uma mucosa intestinal permeável e esburacada, que pode reagir mais ou menos com aquele alimento naquele momento específico, né? Que de repente era um momento mais emocionalmente difícil, um dia que você não comeu bem, um dia que você não bebeu água, enfim, como eu já falei algumas vezes aqui, né? Então, não existe criar uma alergia do nada. Existe estar de copo cheio e não dar conta de lidar com a inflamação que surgiu, né? Então, a ideia é ficar um tempo sem alguns alimentos, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa, pode ser 3 meses a 1 ano, enfim. Mas a gente pode ver resultados, de repente, se você ficar 2, 3 semanas, 1 mês, né? Com 2, 3 semanas você já começa a perceber as melhoras, né? Então, já é bom, porque aí você já começa a se convencer de que você fica muito melhor, às vezes, sem aquele alimento, né?
Mas não é só o alimento, só retirar o alimento, né? Porque às vezes a pessoa tira o alimento por 3, 6 meses, mas não corrigiu a microbiota, a permeabilidade intestinal, não colocou nutrientes que estavam faltando, que estavam em deficiência, e aí também, toda vez que você come aquele alimento, às vezes pode dar o problema, porque você não corrigiu a base, que é a saúde intestinal, né? Então, tem que ver isso também. Mas, então, a ideia é a gente tirar esses alimentos inflamatórios, seja para fazer um teste inicial de 3 semanas, de um mês, seja por mais tempo, quem conseguir, né, que você vai desinflamar cada vez mais e eliminar os resíduos que ainda estão aí no organismo causando problema. Quais são esses alimentos? Eu já citei alguns aqui, né, os principais, né, os laticínios, e o laticínio, gente, não é a lactose, tá? Não adianta comprar leite sem lactose, porque o problema da inflamação que eu estou falando é da proteína, lembra? Colar de pérolas, perolinhas, proteínas que não foram quebradas, é a proteína do leite. Então, na verdade, o leite sem lactose é pior ainda, às vezes, porque não tem lactose, então ele concentra mais proteína, né? Então, não adianta essas versões, né, de laticínio sem lactose. Tem que ser um leite sem leite. Um leite que não seja de vaca, principalmente, porque é a proteína mais difícil aí de digerir. Tem gente que digere melhor aí de cabra, de búfala, de animais menores, né? Ainda mais porque também são menos alterados, né, assim, na indústria. Então, o laticínio, ele tem essa proteína de digestão que pode ser alergênica. O glúten, né, pelo motivo que eu falei, transgenia, falta de fermentação, né? Indústria também, refinamento, piora o glúten ali. O amendoim, ele costuma dar alergia em maioria das pessoas, por conta até dos fungos presentes ali, que piora ainda mais, né, quando está em desbiose. As oleaginosas, em geral, elas têm um potencial alergênico, sim, então, dependendo do caso, acho que é importante também entender, mas não é a primeira coisa que eu penso, né, porque também traz muitos nutrientes para a gente, né, tem muito nutriente ali nas castanhas, nas amêndoas, que às vezes a gente não encontra em outros alimentos, principalmente quem não come carne, né, quem é vegetariano, vegano, a gente acaba focando nessas oleaginosas, sementes, né, também. O ovo, ele tem um potencial alergênico também, gente. A gente esquece, mas a clara do ovo, ela tem uma proteína bem difícil de digestão e piora, claro, quando a gente está com o intestino também em desbiose. Também não é a minha primeira retirada, dependendo aí da situação. Eu acho que a gente já vê muitos resultados tirando leite e glúten por algum tempo, mas cada um vai ter que observar, né? A gente vai observando e refinando os processos. Quando é um tratamento mais individualizado, a gente vai caçando aí, ou até fazendo exames, né? Dá para fazer alguns tipos de exames para entender isso e ver para onde ir, né? A soja, né, é uma proteína que é da mesma forma como o leite e o glúten, né? As civilizações antigas, né? Os asiáticos, por exemplo, eles não consomem soja, como a gente consome aqui no Brasil. Então, virou moda agora tudo de soja. Leite de soja, salada de grão de soja, proteína texturizada, e isso não é legal, porque a soja é outro alimento de difícil digestão que deveria ser consumido fermentado também. Assim como o pão lá de fermentação natural e o leite fermentado, a soja deveria ser consumida como eles comem ali na China, né, que é o tempê, o tofu, o miso, o natto, né, o shoyu, que é aquela soja fermentada, ou seja, esse colar de pérola aí de proteínas já mais quebradinho, né, de fácil digestão para o nosso organismo. Então, outra coisa que poderia ser alergênica são os cítricos, né, então é algo que eu também fico de olho ali, dependendo da situação, mas também não é a primeira coisa, tem alguns sintomas específicos que a gente pode analisar para ver se tira os cítricos. Tá? Então, assim, primeira coisa para desinflamar, primeiro passo para desinflamar, retirar os alergênicos, seja rotacionando no primeiro momento, ou seja, os mais corajosos retirando pelo tempo que conseguir até entender se era aquilo mesmo, baixar e esvaziar o copo. Segunda coisa, incluir alimentos e ações anti-inflamatórias. Então, a gente tirou o que estava atrapalhando, agora a gente precisa colocar coisas que desinflamam e que potencializam essa ação. Não só anti-inflamatórias, como digestivas
e também antissépticas, né? Poderíamos dizer assim, antifúngicas, bactericidas, antivirais, antiparasitárias, enfim. Nesse primeiro momento, é legal fazer uma limpeza desse excesso de bactérias e fungos ruins aí que aumentaram na nossa microbiota. Porque a gente tirou o gatilho, parou de comer aqueles alimentos, mas de repente vai demorar ainda para aqueles fungos e bactérias tomarem outro rumo. Então, a gente pode inserir também alguns alimentos para baixar essa carga bacteriana maléfica ali que se instalou e potencializar a digestão. Por quê? Porque o que está vindo lá de cima, gente, é o que está alimentando o que está lá embaixo. Então, ainda que a gente não esteja consumindo, de repente, o leite, o glúten e tal, a gente precisa otimizar a digestão, porque aí tudo isso que já aconteceu no nosso passado, que a gente ainda está pagando as contas hoje, ainda está sendo ruim ali para a nossa microbiota. Então, a gente precisa corrigir a nossa digestão, dar elementos digestivos para ir melhorando. Às vezes já tem um H. pylori lá em cima, às vezes já tem uma deficiência enzimática muito grande, e, principalmente, às vezes tem falta de mastigação, né? Então, assim, a primeira coisa de tudo, né, para a digestão, para a saúde intestinal também, é a mastigação. Quem é que ainda não mastiga, pelo menos, quem é que ainda não demora pelo menos uns 15 minutos para almoçar? No mínimo, assim, 15 a 20 minutos, que é muito complicado. Podem levantar a mãozinha aí, viu, quem quiser, para a gente ver. É muito complicado você conseguir digerir, assim, fazer um prato completo, equilibrado. Claro que cada um come um tanto de comida, mas é muito difícil você conseguir mastigar o suficientemente aquele prato, né, aquele alimento, em menos de 15 minutos, né? Eu já fiz o teste, não dá. A não ser que seja uma fruta, assim, aquele lanchinho da tarde, uma fruta você come em 5 minutos, mas a digestão da fruta é muito mais fácil. Agora, você vai comer uma refeição completa ali, com grãos, com, né, sei lá, quem come carne, frango, peixe, verdura, principalmente crua, cozida, precisamos de mastigação, né? A mastigação, ela é, primeiro, a quebra desse alimento em partes menores e para virar uma pasta. Então, a gente deveria entender que não deve mastigar, não deve engolir nada que não virou purê. Eu sempre falo, mastiga até virar purê. Então, o que sobrou lá embaixo, o que você não deu conta de mastigar, a tua microbiota vai ter que dar um jeito. E aí a gente alimenta quem a gente não quer. Fungo, bactéria, parasita, né? Então, vamos fazer nosso trabalho aqui para poder sobrar menos trabalho lá embaixo, fermentar menos, dar menos gases, recuperar melhor aí a saúde intestinal. Então, quando a gente mastiga, a gente está aumentando a superfície de contato desse alimento com o meio ali, né, com as enzimas, com o ácido clorídrico, com onde ele vai cair ali no estômago. A gente está estimulando o cérebro a produzir saliva e enzimas. Então, se a gente não faz esse movimento, o cérebro não entende que a gente está comendo. Ele não vai mandar produzir ácido clorídrico e enzimas. Então, vai ficar tudo parado, né? Entre aspas. Claro que tem alguma movimentação ali, porque até o cheiro da comida, né? O preparo, se você ainda vai prepara o alimento, você já tem outros estímulos também, né? De salivação e de digestão. Mas o principal é a mastigação. Então, isso precisa ser colocado na nossa vida urgentemente, assim. E aí isso talvez precise adequar outras coisas, né? Então, as pessoas às vezes não mastigam porque tem outras situações ali que impedem, né? Então, assim, não tenho tempo, não tenho horário de almoço no trabalho, né? Ou a gente fica tão no automático que o almoço ou o momento da refeição passa a ser um passatempo ali, né? Vou comer aqui rapidinho para a próxima reunião. Vou comer aqui rapidinho para voltar a trabalhar. Não é comer aqui rapidinho. Lembrem que a refeição é o momento que você vai se reabastecer para conseguir ter saúde, ter até raciocínio para poder fazer a próxima reunião, continuar o trabalho. Então, essa digestão é muito, muito, muito importante, tanto para evitar a desbiose, o aumento da permeabilidade intestinal, quanto para absorver os nutrientes. Porque imagina que o nutriente, como eu falei, ele tem que virar micronutriente, a proteína tem que virar aminoácido, a gordura tem que virar ácido graxo, né? O carboidrato tem que virar glicose nessa digestão. E são só esses 3 micronutrientes, digamos assim, que vão ter receptores ali no intestino para ser absorvidos para o sangue. Então, não adianta encher barriga. A gente precisa permitir que esses nutrientes sejam digeridos e cheguem nos seus receptores
perfeitos ali, ideais do intestino para passar para o sangue e nutrir as nossas células, que é isso que a gente quer. A gente não quer nutrir o estômago e o intestino, quer dizer, até quer também, né? Mas, assim, não é para isso que a gente come para poder absorver os nutrientes lá no intestino e ir para o sangue, porque você precisa de nutrientes no coração, no fígado, você precisa formar enzimas, neurotransmissores que vêm dos nutrientes que você come. Então, a digestão é muito importante. Então, essas ações digestivas seria mastigar, seria, por exemplo, incluir algumas coisas que potencializem essa digestão, o gengibre ralado na salada, cozinhar com gengibre, anotei algumas coisas aqui. Comer um abacaxi, né? Comer um mamão, tem gente que abomina aí as frutas, mas sem as frutas a gente não tem micronutrientes para poder fazer nada, né? Regular. Então, as frutas são os reguladores do nosso corpo, né? As frutas contêm as vitaminas e minerais que são reguladores de todas as funções. Então, a gente precisa dessa nutrição, né? É claro que tem alguns casos que a gente vai ter que restringir frutas específicas, ou vai ter que diminuir o número de frutas ao dia, ou, de repente, individualizar. Porém, existem enzimas nessas frutas, né? O abacaxi tem a bromelina, a mamão tem a papaina, a beterraba, a gente tem a betaína, que forma o suco gástrico. Então, assim, um suco de beterraba, né, com uma maçã e gengibre, maravilhoso para digestão, quem tem problema de digestão, quem tem muito gases. Né, um chá de erva doce, mastigar erva doce ali, então numa emergência você pode levar um potinho na bolsa de erva doce, você está com má digestão, muitos gases, na Índia eles fazem isso, antes das refeições, você chega lá no restaurante, tem um potinho com erva doce, eles pegam e comem um pouquinho. E eu dava essa dica antes de saber disso, depois eu fui descobrir, eu falei, nossa, que bom, estamos em sintonia, né? Hortelã na comida, na salada, ou mesmo um chá de hortelã nos intervalos, ou meia hora antes da refeição. Sim, pimenta. Pimenta, assim, é um pouco delicada, porque pimenta pode também, quando você já tem o intestino mais comprometido, a pimenta ela pode ser inflamatória. Então, não é todo mundo que se dá bem com pimenta. Então, não costumo recomendar tanto, principalmente pimenta preta. O vinagre de maçã pode ser também uma boa ferramenta digestiva, e tomar uma colher de sopa de vinagre de maçã antes das refeições, por exemplo, por um tempo, né, e ver como é que cada um vai responder de um jeito, né? O limão também é um bom acidificante de estômago, digamos assim, ele potencializa aí essa digestão, ele estimula o ácido clorídrico, ele regula, né? Todo mundo fala que quem tem gastrite não pode comer limão, mas não é verdade, é muito particular. Em geral, as pessoas têm gastrite e azia e refluxo por baixo ácido clorídrico, não por alto ácido clorídrico no organismo. Então, a gente precisa otimizar essa digestão na maioria das pessoas que está comprometida, né? E inserir alimentos também, como eu falei, bactericidas, antivirais, antifúngicos. Uma coisa que eu recomendo muito é o óleo de coco, né? Fiz até um trabalho de conclusão aí da pós sobre isso, que ele tem ação em várias bactérias ruins, né? Dessas bactérias gram-negativas que eu falei, em fungos, em vírus, né? E até em alguns parasitas. Então, é muito interessante incluirmos o óleo de coco como, não só como, né, para cozinhar, para refogar aí uma verdura, de repente, mas como um medicamento, de repente, por um tempo, né? Por 15 dias, 30 dias, tomar uma colher de óleo de coco, uma colher de sopa de óleo de coco, ou de sobremesa, para quem não gosta muito, até você pode derreter ali um pouquinho na frigideira e jogar numa água e tomar água, sempre em jejum ou lá antes de dormir, longe de refeição, porque ele tem um efeito melhor nesse ponto, né, de matar bactérias e fungos. É bem interessante. O própolis também tem esse efeito muito legal, bactericida, antifúngico, antiviral, principalmente o própolis verde, que é feito aí de alecrim, né? O cravo é super tudo, inclusive antiparasitário, ele mata aí, destrói ovinhos de parasitas. A melissa é excelente também, um excelente antiviral, bactericida. O tomilho e o próprio alecrim, que também é digestivo. Então, a gente pode inserir na forma de temperos, na forma de fazer um sal de ervas e misturar essas ervas, de chás, né, como eu falei, no dia a dia, ou em períodos, né, fazer uma temporada aí,
para limpar o organismo mesmo, como ela, nos meus tratamentos, né, eu faço. E inserir alimentos anti-inflamatórios, daí. Então, a gente já melhorou a digestão, já deu uma baixa aí nas bactérias e coisas que estavam causando desbiose. Claro que às vezes não é só isso que vai resolver, né? Mas a gente vai agora dar suporte anti-inflamatório para o nosso organismo que já estava inflamado, não só para o intestino em si, que vai ajudar, mas às vezes para o sistema, né? Apoio sistêmico anti-inflamatório. Um dos grandes anti-inflamatórios que a gente tem no organismo é o ômega 3. Então, o ômega 3, ele é realmente um anti-inflamatório, né, para nós. Então, quando ele está faltando, é porque a gente já está tão inflamado que, como eu falei, não dá conta, né? Então, assim, o próprio cortisol, né, a gente usa muito ômega 3 no organismo para baixar o cortisol. Então, se a gente está em constante estado de estresse, né, está com alguma coisa, né, uma preocupação, está insatisfeito com alguma situação diária da vida, alguma questão de trabalho, relacionamento consigo mesmo, enfim, a gente precisa lembrar de sempre também, né, ir atrás desse ponto, né, de cuidar da parte emocional, senão muito difícil alguma coisa fazer um efeito, assim, efetivo a longo prazo. Pode melhorar, mas vai ter sempre um alfinetinho ali, né, sempre um gatilho que piore. A gente bota a culpa mas essa dieta não funciona, então eu vou parar, essa Nutri não deu certo. Mas, na verdade, eram outras coisas ali, às vezes era emocional, às vezes era muita toxina, muitas outras coisas que ainda não foram eliminadas, ou mesmo os parasitas que a gente vai falar. Mas voltando ao ômega 3, então, dá para a gente incluir alguns alimentos que têm ômega 3, por exemplo, a linhaça, a chia, as algas, né, algas em geral, a clorela e espirulina, que são semi-algas, né, que a gente fala, na verdade, elas são cianobactérias, mas a gente chama de alga, elas também têm uma boa quantidade de ômega 3, mas são quantidades, né, eu falo boa, mas a gente pode ingerir grandes quantidades ao dia. O que mais tem realmente ômega 3, que é de origem animal, seria o óleo de peixe. Por quê? Porque o peixe come alga, plâncton, né? Então, ao longo da vida, ele vai comendo todos os dias e vai acumulando, né? Aquela gordura dele está rica em EPA e DHA, né? Que são esses dois componentes do ômega 3. Mas se a gente, então, comer a alga, às vezes até em forma de cápsula também, que já existe, a alga lá que tem o ômega 3 também é possível. Então, a gente, né, quem não come peixe, eventualmente pode ir atrás desses outros alimentos, né, e das algas. Existe uma planta também não convencional, que a gente fala que é punk, né, que chama Beldroega, que é riquíssima em ômega 3, muito difícil de achar. Eu estou sonhando com o dia que eles vão fazer a Beldroega desidratada, para a gente poder usar também ali na comida e colocar, mas não é muito fácil de achar. E aí tem a linhaça e a chia, que são precursores de ômega 3. Eles não têm um ômega 3 que já vai lá fazer o processo anti-inflamatório na hora. Eles precisam de umas reações químicas aí no corpo que às vezes não acontecem. Então, às vezes você come ali a chia, a linhaça, mas por falta de alguma coisinha ali, ou excesso de inflamação, inclusive, não acontece essa conversão para o ômega 3 ativo. Então, pode ser usado, né, a chia e linhaça, mas não contem com isso se você estiver muito inflamado, talvez não chegue no que a gente precisa de anti-inflamação, né? O gengibre, muito legal, também como anti-inflamatório, muito, não só, né, em cápsula, como muitas pessoas tomam, mesmo na alimentação, bater uma rodelinha no suco, fazer um chá, como eu falei, ralar na salada, dá para fazer vários usos do gengibre aí diariamente ou em ciclos, né, como eu falei. A cúrcuma também está bem conhecida aí como anti-inflamatório natural, também dá para ralar na comida, dá para fazer chá, dá para bater também no suco, dá para cozinhar num arroz, nos legumes ou no feijão, em rodelinhas. Quem não conhece a cúrcuma raiz, e dá para usar ela em pó também para as mesmas coisas, né? Cozinhar ali um arroz, cozinhar uma sopa, e dá para tomar em cápsula também, aí com orientação, né? Em doses maiores. E fazer tinturas, dá para a gente ter vários usos aí dela também. O inhame é uma coisa que a gente esquece, né? Ou não pensa que é anti-inflamatório, também é depurativo, desintoxicante, mas a gente pode usar o inhame
para bater numa sopa, né, como um componente coringa ali, porque ele não tem gosto praticamente, né? Assim, então, quando você bate com outra coisa, ele fica neutro. Né? O abacate também tem uma substância muito boa anti-inflamatória, que é o beta-citosterol, que diminui muito o cortisol, ajuda a emagrecer. Então, aqueles abacatofóbicos podem comer abacate que não vai engordar. Tá? Ele é uma gordura excelente. Inclusive, a gente precisa de gordura, inclusive, para emagrecer, né? Gorduras do bem. Então, não é a gordura que nos engorda, geralmente. Né? A não sei que é a gordura saturada, hidrogenada, aquela gordura artificial, mas a gordura presente nos alimentos mais naturais, ela vai nos ajudar, não atrapalhar. Então, seria esse o segundo passo, né? Então, o primeiro foi retirar os gatilhos inflamatórios, alimentos e tal. O segundo agora incluir esses três elementos aí, antissépticos, anti-inflamatórios e digestivos. E o terceiro, não menos ou mais importante, mas também necessário, que é alimentar especificamente mais a nossa microbiota. Então, assim, comida de verdade. Se a gente não come comida de verdade na maior parte dos nossos dias, e do prato e da vida, a gente não tem como desinflamar, né? Não tem como ter saúde intestinal total, a gente vai ficar sempre dependente de tratamentos, de remédios e tal. Então, a gente precisa entender que a base é a comida de verdade. A base da nossa microbiota é isso, né? Ela precisa dessas fibras para fermentar e criar essa saúde intestinal aí que a gente precisa para barrar as inflamações. Então, o que a microbiota precisa? Como eu já falei, ela precisa de fibras prebióticas, né? Eu falei que eu ia falar mais para frente. Então, o que são fibras prebióticas? São a inulina, os fruto-oligosacarídeos, a goma, a cássia, né? São elementos que estão aí presentes no Iacon, naquela batata Iacon, não sei se todo mundo conhece, é difícil de achar, às vezes, em feira comum, em mercado comum, mas está tendo mais agora. É tipo uma batata doce, só que em vez de cozinhar, você simplesmente come ela crua, parece uma maçã, uma pera, maravilhosa, né? Super rica em prebióticos. Só para quem não entende um pouco, não sei se todo mundo entendeu isso, a diferença de pré e probiótico, né? Pré-biótico é o que vem antes do biótico, quer dizer, é o que dá alimento para o que é vivo, né? Probiótico é o bichinho vivo mesmo. Só que não adianta a gente ficar dependente, como eu falei agora, né? Se a gente não fizer essa comida de verdade ser a base da nossa vida, a gente vai ter que depender, talvez, de probióticos, né? Como todo mundo está acostumado a ouvir, estou tomando probiótico, Os probióticos, eles são benéficos em alguns casos. Por exemplo, né, tomou antibiótico uma semana, 10 dias, um mês, enfim. Tem algumas questões, algumas situações que a gente dá o probiótico. Só que ele não pode ser o final, porque se você não mudar a base, o estilo de vida, a alimentação, corrigir ali a digestão, você não vai ter, né, uma microbiota saudável, vai ter que ficar tomando bactéria de fora. Só que as bactérias de fora, elas não são exatamente o que a gente precisa. Porque como que eu vou saber? Nem todo mundo é igual. Como que eu vou saber se a Adriana precisa de acidófilos ou se a Adele precisa de Bifidobacterium bifidum ou lactis, ou assim, tem trilhões de bactérias diferentes e tem milhões de quantidades possíveis, né, para se tomar probióticos. Você vai ver no mercado, tem muitas opções, né, de tipos, de bilhões ou milhões, e 4 cepas, 8 cepas, então é muito difícil a gente saber. Dá para fazer um exame de microbiota caríssimo para você ver como está cada bactéria da microbiota? Dá. Mesmo assim, eu não costumo orientar e eu nunca precisei disso, assim, para poder corrigir microbiota. Por quê? Porque, às vezes, isso é um retrato daquele momento, amanhã já está diferente. E enquanto a gente não corrigir, principalmente esses hábitos que eu falei, né, de vida, alimentação, a gente não tem como ficar, então agora eu vou dar um mês dessa cepa aqui para corrigir, mas, na verdade, se você mastigasse melhor, comesse mais fibras, né, dormisse melhor, às vezes você já tinha essa correção. Então, o que a gente precisa é dar alimento para o bichinho que já está na gente, principalmente, né, não que seja, assim, proibido tomar probiótico, tomar as bactérias vivas, mas
o mais importante é que você dê autonomia para a sua microbiota decidir o que ela está precisando aumentar. Porque se você dá as fibras prebióticas, que são ali o alimento de todas, praticamente, as bactérias que a gente tem no intestino, elas vão... Quem está precisando mais vai comer mais, quem está precisando menos vai comer menos, é natural. Então, a nossa microbiota vai seletivamente se ajustando conforme o nosso estilo de vida e alimentação é equilibrada, né? E, claro, correção aí do que tem que corrigir, às vezes vai precisar suplementar, às vezes vai precisar suplementar outras coisas, né? Para corrigir aí o organismo, né? E essa mesma mucosa intestinal, que precisa de nutrientes, eu não falei muito disso, mas é algo que a gente faz mais individualmente, né? Saber os nutrientes que precisa para a mucosa se regenerar, né? E tudo mais. Se a pessoa tem deficiência de complexo B, de zinco, então a gente vai ajustando conforme os sintomas específicos de cada um, conforme os exames e sinais. Então, os prebióticos, né? Iacon, como eu falei, essa batata que come crua, rabanete, nabo, biomassa de banana verde, que é maravilhosa, não sei se vocês conhecem, inclusive tem a farinha de biomassa agora, eu só fico com um pouco de receio desse monte de farinha, porque às vezes vem junto lá uns fungos, vem junto aí bactérias e coisas que a gente não sabe da própria indústria. Então, num primeiro momento, acho que nem é bom também comer muitos tipos de farinha, ainda que seja sem glúten, ainda que seja mais saudável, para não trazer mais coisa que não está precisando, né, que está em excesso no corpo. Então, a biomassa a gente pode fazer, bater no suco, pode bater numa sopa, pode fazer um patê, pode fazer bater com purê também, pode fazer até brigadeiro de biomassa, bem legal. Tem o psyllium, que é uma fibrinha também que a gente compra ali em pó e pode adicionar aí na alimentação, ele faz um gel também. O próprio gelzinho que a gente pode fazer com chia e linhaça, não sei se vocês já fizeram isso, deixar a chia ou a linhaça num pouquinho de água por uns 15, 30 minutos, e ela vai sugar aquela água, vai virar um gel, né? Esse gel é uma fibra legal do nosso intestino, né? Prebiótica. A chicória, o escarola também, que tem aquela parte branca, que não chega a ser a raiz, mas é aquela parte ali branquinha, que é riquíssima em inulina e em todas essas fibras que eu falei. E isso, inclusive, tem até essa fibra em pó, né, da chicória, que tem até um medicamento até para neném, quando está com cólica, as mamães aí devem saber desse medicamento, acho que é funchicória o nome, porque aí alimenta a bactéria do bem, né, e melhora aí as cólicas dos bebês. Que mais? Tem alguns feijões, né, que formam aquele gel. Quando você cozinha também a batata, por exemplo, cozinha a batata, ou batata doce, ou a mandioca, e leva meia horinha, uma hora para a geladeira, para o congelador, e faz esse choque térmico e volta para a panela, formou aquele gel, né? Quem não cozinhou, não fez purê já de mandioquinha e ficou ali, grudou tudo, depois é dificílimo de lavar, inclusive, porque forma esse gel, né? As raízes têm bastante desse gel aí, que é prebiótico também, né? Então, aí alguns alimentos para vocês incluírem no dia a dia para alimentar essa microbiota benéfica. Ter essa rotina, né, anti-inflamatória. Então, colocar isso como prioridade. Como eu falei, acordo e falo, o que eu vou fazer hoje pela minha microbiota, pelo meu intestino, né? Então, colocar essas ações, esses alimentos, né, e ter uma rotina anti-inflamatória na maior parte do tempo, para poder manter, né, uma saúde intestinal. Para recuperar a saúde, né, às vezes a gente vai precisar intervir com outras coisas, como eu falei, né, com um tratamento mais profundo, com uma desintoxicação. A gente vai falar depois também, amanhã e depois, mais sobre essas outras partes, mais de uma intervenção aí que é complementar, que dá para ser feita. Então, acho que eu falei quase tudo, ou tudo que eu gostaria. Então, acho que eu falei do sono também, né? De como é importante o sono, mas eu não enfatizei tanto. Então, dormir faz parte dessa rotina anti-inflamatória. O sono é uma das coisas mais anti-inflamatórias que existem. É o momento que a gente regenera o organismo, que a gente desintoxica o que tem que sair, né? Que a gente produz hormônios do crescimento e de renovação celular. Então, quem já não foi dormir assim super inflamado e acordou bem, né? Ou foi dormir inchado e gordinho, acordou magro e desinchado. Isso acontece muito, porque o sono
é desintoxicante, anti-inflamatório. Então, procurem colocar isso como prioridade também, né, na vida. Dormir mais cedo, fazer higiene do sono, né, não ficar até as quase 10 horas da noite vendo aula aqui. Eu estou até pensando em realmente mudar os horários de aulas e coisas aí que eu faço para poder potencializar isso também. Mas, claro que tudo que é um excesso vai fazer mal. Quando é esporádico e você já está bem, não é aquilo que vai ser o gatilho, mas se aquilo for muito frequente, assim como a alimentação que não é cíclica, pode ser um gatilho para a inflamação e doença, né? Então, durmam o máximo possível e o mais cedo possível. Não adianta dormir 8 horas, tipo, da 1 da manhã até às 9, porque não vai ter o mesmo efeito. Então, o efeito mais anti-inflamatório, desintoxicante, acontece ali entre 11 da noite, meia-noite, até as 3, 4 da manhã. Então, é nesse horário, né, 1 ou 2 horas antes desse horário, a gente precisa estar dormindo para poder entrar em sono profundo e poder fazer essa limpeza e desinflamação toda e regeneração, né? Então, é isso, gente. Acho que eu falei, acredito que eu tenha falado tudo. Vamos ver se vocês têm coisas para perguntar. Tem um monte de coisa que vocês comentaram aqui que eu não consegui responder, senão eu perder o fio da meada. Então, vamos ver aqui o que tem. Vou ligar o microfone ou ligar... Van, eu tenho uma dúvida sobre o óleo de palma. Você falou das gorduras boas, Ah, eu vi aqui. mas eu acho que não teve perguntas antes. O pessoal estava com dúvida do microfone, ou se não comentando um do outro, assim. Foi tudo. Só perguntas que não são do tema, é isso? Bom, o óleo de palma, fora a questão ambiental aí, né, que estão falando, que às vezes a extração ilegal, ou, enfim, desmatamento e tal, o óleo de palma ele é bem parecido com o óleo de coco. Se ele for extra virgem, né, ele vai ter um efeito parecido com o óleo de coco e pode ser benéfico, sim. Tanto como antifúngico também, e esse efeito que eu falei, bactericida, ele também é bem parecido. Então, não há problema. Pode consumir. Ah, tá bom, obrigada. Vanessa, com licença, eu estive com falta de energia por uns instantes e fiquei fora da reunião e voltei agora. Obrigada. Conseguiu ouvir alguma coisinha? Eu entrei agora, peguei alguma coisa sobre palma, assim, um óleo de palma. Não entendi muito. A senhora está bem agora? Recuperou? Com muito calor assistindo aqui do Juazeiro do Norte, um verão intenso de 38 graus, suando, pingando. Tem que beber muita água aí, então. É o tempo todo com a garrafinha, esvaziando e bebendo. Tá. Obrigada. O que ficou aí para vocês, que dá para já inserir amanhã na vida, na rotina? Qual que é a coisa mais importante aí que ficou na cabeça? Alguém quer comentar? Vocês fizeram listinhas de tarefas? Vanessa, Oi. é a Rose que está falando. Eu vou mudar a rotina do café da manhã, não vou mais comer as mesmas coisas. Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer amanhã. Legal. Já veio uma luz aí, né? Que mais? Quem que ouviu alguma coisa assim que realmente nunca tinha ouvido, que foi revelador, que mudou a vida, assim? Não sei. Nunca tinha ouvido, alguém teve. O que você sugeriria para o café da manhã, além das frutas, que a gente já sabe que é legal?
Eu ando fazendo pãozinho de frigideira, mas você acabou de falar das farinhas, que mesmo que sejam saudáveis, tal. Apesar que vai linhaça no meu, vai a linhaça, vai a chia, eu faço com óleo de coco, porém, Sim. com Assim, se você está bem, se a gente está bem, não tem tanto o que se preocupar. É que a gente perde a noção do que é estar bem, né? Então, é importante também, e amanhã eu vou mandar uma surpresinha aí para vocês também terem esse norte. Amanhã vai ter várias surpresas, hein? Voltem para a gente continuar conversando. Se você está bem, você sabe o que é estar bem, porque a gente perdeu esse parâmetro, né? Então, a gente tem uma dor de cabeça todo dia, há 20 anos, e acha que é normal. Então, a gente nem sabe mais, às vezes, o que é estar bem, o que é ter saúde, o que é sintoma. Eu faço um questionário enorme de sintoma, desde o fio do cabelo até a unha do pé, para a gente lembrar o que é que está fora do lugar mesmo, né? Mas se você está bem, você sabe o que é estar bem, né? Estar bem, você não tem nenhum sintoma, nenhuma queixa, assim, praticamente, né, em geral, no seu dia a dia, você está bem, tem disposição, dorme bem, teu intestino funciona, não tem inflamação, os exames estão bons, quer dizer, isso também é relativo, né? Mas, enfim, talvez não tenha necessidade, né, de você fazer tudo o que eu falei, ou de tirar as farinhas, mesmo sem glúten e tal. Então, às vezes é um momento cíclico mesmo, sei lá, eu como esse pão de frigideira há 1 ano, sem parar todo santo dia. Então, reveza. Um dia você vai comer batata doce, outro dia você vai ficar sem comer, vai fazer só um suco, uma vitamina, enfim. Eu acho que é essa coisa do cíclico. Ou você faz 15 dias sem pão, sem o pão de frigideira, porque aí quando você inserir ele de novo, você pode perceber se tem algum gatilho diferente, se surgiu uma espinha, se surgiu uma dor de cabeça, se você dormiu de repente um pouco pior. E aí você tenta desvendar, né, que é o mais importante, a gente aprender a desvendar o nosso organismo, né, o nosso corpo, as reações. É claro que tem vários outros fatores que podem ter interferido. De repente, você não bebeu água direito, você não dormiu direito, você teve um estresse. Tem outras coisas, né? Às vezes você não sabe se foi o fungo da farinha ou se foi a própria farinha de linhaça que, de repente, você não é compatível. Então, tem muitos fatores, mas, assim, o que eu estou tentando trazer para vocês é de uma forma geral, sozinhos, né, com autonomia, tentar, né, ter uma rotina anti-inflamatória e fazer algumas coisas que possam desinflamar. Mas, para uma coisa, de repente, né, desvendar uma coisa mais profundamente, vai precisar de, às vezes, uma orientação, né, de analisar de uma forma diferente os exames, de analisar algum sintoma, associar algum sintomazinho ali com um exame, com um hábito, e chegar em algumas conclusões do que é melhor fazer. Mas não, fora o pãozinho de frigideira, né, dá para fazer, de repente, um cuscuz, dá para fazer... eu esqueci do milho, gente, o milho também é um alimento que pode ser potencialmente inflamatório, tá? Porque ele tem uma dificuldade digestiva ali, assim como o glúten. Como a gente, às vezes, criou anticorpos contra o glúten e chega o milho, pode ser que ele confunda ali, não sabe se é glúten ou se é milho, tá? E, além disso, o milho é transgênico, a maior parte do milho, né? Mas a gente pode também buscar milhos orgânicos, né? Já tem aí nas feiras de fubá, já tem o milho mesmo, já tem derivados de milho, pipoca orgânica também já tem. Então, Ana fala, não precisa chorar. Calma. Que sim, cada um é um. Então, como eu falei, às vezes o que está inflamando não é o milho, mas ele pode ser mais uma coisinha que atrapalha naquele momento, entendeu? Então, às vezes, só de você tirar os outros principais, né, que eu considero mais os laticínios e o glúten, e claro, o açúcar, porque o açúcar não é nem só inflamatório, mas ele é o gatilho para alimentar fungo, bactéria, da desbiose, toda essa bagunça intestinal. Então, o açúcar, acho que não precisa nem comentar, mas eu estou comentando aqui com você. Açúcar, alimentos industrializados, né, tudo que tem muita química, que já é óbvio que não faz parte do nosso corpo e que vai bagunçar a nossa microbiota. Mas, assim, não se desesperem, façam o que vocês conseguem hoje, né? Se é ficar uma semana sem leite e queijo, e testar o queijo e o leite, qual é a reação, depois o glúten, ou se é tirar os 2 por 15 dias, e aí vai, se vocês ficarem, de repente, 1 mês sem laticínio e glúten e nada melhorar, o que eu acho muito difícil, porque
a grande maioria tem muitas melhoras, aí vocês podem também pensar, putz, então deve ser o milho, pode ser a oleaginosa, pode ser o ovo, que eu como 5 ovos por dia, né? Então, tem alguns pacientes que eu atendo que comem muito ovo, então eu falo para diminuir, porque tudo bem, pode até comer ovo, mas não precisa ser 5 por dia, não precisa ser todo dia, pode ser uma rotação, né? Para o corpo dar aquele descanso, baixar um pouquinho os níveis lá de substância inflamatória que ele possa ter criado, recuperar um pouquinho aí a carga e dar conta do que vem no dia seguinte. Então, lembrem dessa rotação. Mas, então, café da manhã, batata doce, cuscuz, tapioca, claro que tem as particularidades de cada um, gente, das intolerâncias, ou necessidades, ou dificuldades aí. Tem, deixa eu pensar o que mais, tem a puba, que é uma tapioca integral, que eu gosto muito, né, que tem aquela farinha de mandioca ralada na feira, que a gente acha para fazer bolo, né, eu dou uma umedecidinha ali, faço uma panquequinha maravilhosa, muito mais nutritiva que tapioca, né, que é a goma, mas tem mais amido. E tem essa puba fermentada já também, que está vendendo aí a vácuo, então ela melhora ainda, mais fácil de digestão. O que mais que a gente pode comer? Mandioca cozida, batata doce cozida, já falei. Isso eu estou falando assim, em termos de substituto do pão, tá? Para quem precisa ainda daquele pãozinho, daquele carboidrato de manhã. Mas não necessariamente, você pode fazer um suco verde e não tomar café da manhã. De repente, aquele dia é só o suco verde. Né? No outro dia, você faz uma vitamina ali de banana com coco e frutas vermelhas, que eu gosto muito também. Então, não tem uma regra, né? Eu acho que o melhor é não ter regra, na verdade, nesse sentido. A regra é da rotina, o horário de comer, não almoçar um dia às 5 da tarde, outro dia às 3, outro dia às 8, e não dormir depois das 11, meia-noite. Então, acho que tem uma rotina que é legal para o nosso organismo desinflamar e ter saúde, mas os alimentos em si, eu acho importante ter essa visão aí de rotacionar. Tapioquinha, deixa eu ver aqui a pergunta, não entendi. Milho de pipoca é a mesma coisa? Sim, milho, se for transgênico, é transgênico, mas se você comprar e tiver escrito ali orgânico, né, não transgênico, pode ser melhor, porque o transgênico a gente não sabe o que vai acontecer com o nosso corpo, nem hoje, nem daqui a 10 anos, se a gente comê-los, né? Embora está tudo virando transgênico, a gente está um pouco sem controle do que comer que não seja transgênico, né? Mais um motivo para a gente cuidar muito bem da nossa microbiota, da nossa imunidade, da nossa nutrição, para eventuais problemas, o corpo ter condições de lidar, né, com o que vier, com qualquer adversidade, seja um alimento que não é digerido, seja um estresse, seja uma toxina, enfim. Geralmente, o orgânico não é transgênico, porque o orgânico, a princípio do orgânico é ele ser plantado de forma natural, no solo, né, cultivado num solo que foi regenerado, que está equilibrado, sem agrotóxicos. Então, o transgênico, ele é o gene de outra planta ou até de uma bactéria inserida naquele grão, né, naquele alimento. Então, é meio bizarro até você pensar que o milho, você compra ali, o milho está escrito, tem os ingredientes, milho mais bactéria X lá, que eu esqueci o nome da bactéria que eles colocam dentro do milho. Então, isso desde o inicinho lá da plantação, né, da semente, não é que colocam depois. Essa bactéria, ela vai fazer parte da genética do milho. Então, não é mais um alimento, já misturaram os reinos aí, reino Monera com o reino... Está tudo misturado, então já não sabe mais o que pode reagir. Então, enquanto a gente puder evitar transgênico, melhor. GMO-free é não transgênico, isso. Como fazer quando tem gases demais? Os gases, principalmente, vêm de uma má digestão. Então, a gente lembra lá dos alimentos que podem potencializar a tua digestão, né? Abacaxi, mamão, alecrim, gengibre, vinagre de maçã, de repente, mas principalmente tirar os alimentos que te prejudicam a digestão ou que não estão sendo digeridos. Então, vamos dizer que o seu copo está cheio e você precisa tirar o que você não está conseguindo digerir, né? Que são provavelmente esses alimentos que eu comentei aqui, que são os inflamatórios. Até você corrigir sua digestão, corrigir a microbiota, e aí provavelmente vai
vai melhorar os gases, tá? Marília está sem som. Não sei onde está o microfone. Marília, tem um desenhinho de um microfonezinho, que você deve estar vermelho. Aliás, o seu som de receber, né? Não é o de falar. Não sei se eu vou saber te orientar agora, porque tem algumas instruções aqui, quando você clica na setinha do... Bom, ela não está me ouvindo, né? Provavelmente, porque... O Fran, se você souber resolver isso para mim, já que você se disponibilizou, eu agradeço. Sim, quando a pessoa entra sem som, é porque ela não ativou no aparelho dela. Então, ela não vai conseguir ouvir a gente, ela precisa sair, entrar de novo, e quando ela entrar, ela precisa prestar atenção, porque o Zoom avisa, olha, você quer ativar o áudio através do Wi-Fi, através do próprio aparelho, mas a pessoa não lê, aí vai clicando, aí entra e não tem som. Tá. Entendeu? Vou escrever aqui. Ela teria que sair e entrar de novo, então, né? É isso? Sim, ela precisa sair, mas ela não está ouvindo a gente. Eu vou escrever. Tá. Boa noite, Carolina. Tem gente que entrou agora? Não, isso faz tempo já, né? Eu já escrevi para ela. Você está vendo as mensagens antigas, né? Pois é, eu estou lá em cima. Então, lá em cima foi Deixa eu problema descer. de áudio, de não estava conseguindo entrar. Tá, deixa eu descer aqui, então. Consegui entender os buracos no intestino na questão do glúten afetando da tireoide. Pois é, gente, a autoimunidade tem tudo a ver com buraquinhos no intestino, passando coisa lá para o sangue. Então, foquem na saúde intestinal e tentem tirar esses gatilhos por um tempo, né? Que mais? Coalhada feita em casa é benéfica para a microbiota? Olha, depende do momento em que você se encontra. Pode ser que está tão de copo cheio, está tão inflamada, intoxicada, que realmente não vai ser bom, porque ainda que a coalhada seja fermentada, às vezes o leite não é um leite saudável, às vezes está cheio de antibióticos, de hormônios, é um leite pasteurizado, XY, depende da qualidade do leite que você compra, sei lá, de repente se for um leite orgânico, pode ser melhor, mas dependendo do nível de inflamação que você está, não recomendo consumir laticínio, nem coalhada, nem fermentado por um tempo, justamente porque às vezes mesmo aquele fermentado, ele está sendo uma sobrecarga que você não vai conseguir lidar. Então, tirar os gatilhos inflamatórios, recuperar digestão, saúde intestinal, microbiota, nutrientes em falta, imunidade, para aí começar a reinserir coisas. Então, se tem muito sintoma inflamatório ainda, não é o momento de comer todos os dias esses alimentos aí que são potencialmente inflamatórios. Então, eu recomendo fazer leite de amêndoa, leite de coco, de repente comprar iogurte de coco, fazer iogurte de coco, que já tem também no mercado, viu? Umas 4 ou 5 marcas de iogurte de coco, mas dá para fazer em casa também. Eu compro o coco, já fiz de 2 vezes, de 2 jeitos, já fiz com o coco seco e com o coco fresco. Eu peço para o moço do coco lá do meu bairro, toda semana, 1 quilo de polpa de coco verde já tirada, né? Porque não dou conta de tirar. E aí bate com limão, espreme um limãozinho, bate no liquidificador com um pouquinho de água de coco e deixa aquilo ali fermentando de 12 a 24 horas, dependendo do tempo, da temperatura, e ele fica bem gostoso, bem cremosinho, assim. Já com leite de coco precisa colocar o probiótico, precisa fermentar de uma outra forma para ele também colocar alguma coisa para ele ficar consistente. Mas o de coco verde é bem fácil, bem legal. Então, acho que a gente tem que desapegar um pouquinho, né? Para encontrar essa luz intestinal, a gente precisa desapegar um pouquinho do passado, né? Desapegar um pouquinho até dos alimentos que é a parte mais difícil, né? Porque ainda tem esse vício, tanto pela microbiota que está pedindo ali comida e aquelas coisinhas ali, quanto pela nossa própria inflamação. Porque a caseína, a lactoglobulina, a gliadina, né, a glutenina, as proteínas aí do glúten do leite, por exemplo, elas são opioides, né?
Elas têm um efeito opioide, elas entram lá no receptor e fazem a gente sentir prazer. Então, é difícil a gente desapegar e conseguir não comer. Tem que ter um esforço muito grande no início, tem que ter uma vontade muito grande de desinflamar. E essa vontade, às vezes, é uma dor muito grande, é uma inflamação de anos, é uma doença que, infelizmente, apareceu, que faz a gente se mover e parar de comer aquele alimento. Não precisamos esperar esse ponto, né? A gente pode tentar de outra forma. Como? Ao invés de ficar se esforçando sozinho, né, para tirar aquele alimento se não consegue, ter um suporte, né? Por exemplo, de uma nutricionista, de um profissional que consiga enxergar outras coisas que têm que ser corrigidas para você mudar hábito. Então, eu costumo falar que às vezes é preciso limpar, eu até fiz o post hoje, né, falando do evento, limpar as trevas intestinais e melhorar o sistema imune para depois mudar hábitos. Porque essa vontade fúngica, parasitária e inflamatória, né, desses opioides, por exemplo, a gente não consegue combater isso se a gente, de repente, não tomar uma enzima digestiva, não tomar ali um zinco ou outros nutrientes ali que possam melhorar a digestão, que possam reduzir, de repente, algumas coisas que possam diminuir essa microbiota maléfica, fazer uma desintoxicação, uma desparasitação, corrigir um pouco esse sistema imune, tapar esses buraquinhos com nutrientes. Então, vitamina D é muito importante ali para a nossa mucosa, alguns aminoácidos específicos. Então, às vezes não é só ficar lutando sozinho com o problema e com a dificuldade de mudança de hábito. A gente precisa curar a dificuldade, como é que é? A gente precisa curar a causa da dificuldade da mudança de hábito. Senão a gente não vai conseguir mudar hábito. E se tem um monte de inflamação e microbiota pedindo essa comida que a gente come há anos e está viciado, a gente não vai conseguir mudar hábito. Então, é um pouquinho ali, um pouquinho aqui, né? Um pouquinho ali, um pouquinho aqui. A gente vai tentando fazer o que dá, de cima para baixo, de baixo para cima, mas em alguns casos vai ser preciso, sim, intervir, né, com outras ferramentas para corrigir e você se ver livre, né? Eu mesma, eu era viciada mesmo em laticínios, a vida, assim, viciada, a gente vai montar os laticínios anônimos, né? Eu nunca imaginei que eu conseguisse viver, né, sem esse alimento no meu dia a dia. Quando eu tirei os laticínios lá, sei lá, vai fazer talvez 10 anos ou até mais, 11 anos, eu lembro que eu estudei, né, comecei a fazer um curso, antes até da nutrição funcional, e eu ouvia as coisas terríveis, né, dos laticínios, algumas coisas que eu estou falando para vocês aqui, resolvi tirar, fiquei 3, 4 meses sem, desinflamei, e depois eu fui para Minas, né, e passei um feriado lá com minhas primas, né, tia, você conhece elas? E aí, imagina, um feriado regado a queijos, né? E eu falei, bom, eu tô 3, 4 meses sem comer queijo, né? Vamos lá. Caí de cama, fiquei 3 dias do feriado com febre e doente. E eu, na hora, não caía muito a ficha. Depois de algumas semanas que eu fui entender que eu ainda estava inflamada, né? Então, que eu não poderia ter incluído ainda esse alimento na minha rotina. Por quê? Porque eu só tirei os laticínios, eu não corrigi a microbiota, eu não corrigi a permeabilidade intestinal, e aquilo lá voltou a passar para o meu sangue e ainda tinha lá os anticorpos. Ou então eu comi tantos dias seguidos que de novo foram formados novos anticorpos e inflamaram tudo de novo. Então, por isso que eu falo para vocês da rotatividade alimentar, né? Que se você comeu um dia, mas não comeu o dia seguinte, não comeu no outro, pelo menos você tem esse tempo para regenerar o corpo e não causar uma inflamação tão grande, né? Ou evitar a inflamação. Gente, são 5 para as 10, eu acho que é importante que a gente durma cedo, né? Não vou ficar aqui falando para a gente dormir cedo e acabar a aula meia-noite. Então, quero agradecer vocês, a presença de vocês, espero que vocês tenham aprendido coisas importantes que vocês vão conseguir, como a Rose falou, né? Eu acho que já vai mudar o café da manhã dela amanhã mesmo. E que a gente continue aberto a receber mais luz intestinal. Amanhã temos a nossa segunda aula sobre desintoxicação, então
espero vocês. Não sei se vai ser o mesmo link, mas eu mando no grupo. Está todo mundo lá no grupo. Quem não tiver, entre. Pergunta aí para quem te indicou. Mas posso pôr o link do grupo aqui também, não sei se está todo mundo lá, ou se vocês vieram de algum outro lugar. Alguém consegue colocar aqui para mim o link do grupo? Deixa eu ver aqui. Não sei se eu consigo. Deixa eu ver. Eu vou achar aqui, peraí. Porque geralmente só a dona do grupo tem o link do grupo. E não, é que eu divulguei esses dias aí em vários grupos, aí deve estar em algum deles. Tá. Então, Estou procurando aqui, ver se eu acho. achei. Bom, quem não está nesse grupo, que é o Saúde Intestinal, sim, né? Entre lá, que aí esses dias eu vou mandar lá algumas orientações, algumas surpresinhas também, informações para vocês e o link das aulas de amanhã e depois. Então, não faltem, que vai ter uma surpresa muito boa amanhã. Nossa aula 2, desintoxicação. Então, a primeira fase é esse suporte, né, anti-inflamatório. E aí a gente vai dar conta depois da desintoxicação mais profunda que pode ter aí no nosso organismo. Mas amanhã a gente fala mais, tá bom? Beijos. Boa noite a todos.